Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que bom ter vocês aqui no nosso encontro. Eu gostaria até de, ao começar essa nossa abordagem a respeito desse tema tão importante que foi o Sermão da Montanha, recomendar a vocês um site que eu visitei, achei extremamente interessante e acho que as pessoas também devem se interessar por momentos, vamos dizer assim, que podem elucidar muitas dúvidas. Esse site é www.respostas.com. Tem resposta para todos os questionamentos bíblicos e quantas vezes eu já recorri a esse instrumento nessa era que é digital. Então, por mais que você estude, que conheça e se aprofunde nos estudos bíblicos, é sempre importante você sanar dúvidas com opiniões que podem até serem divergentes das suas, mas é importante, mas muito importante o conhecimento. Então está feito o convite para você. Muito obrigado a oportunidade que esse site nos dá de usarmos, inclusive aqui nesse nosso encontro, algumas de suas informações e suas interpretações com relação a textos bíblicos. Bom, nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças. Olha, é uma das maiores oportunidades que Jesus deu aos seus discípulos. E quem são esses discípulos? Os discípulos daquela época? Não. Eu acho que somos nós, os atuais discípulos de Jesus, não é verdade? Porque ele mostrou, através desse sermão, como é ser cristão e saber viver nessa condição. Embora, naturalmente, ele tenha vivenciado o seu tempo, que não é o que vivemos hoje. Mas você que, de repente, só está tendo contato agora com o Sermão da Montanha, embora sabemos nós que isso é uma das passagens mais importantes da Bíblia,
você vai encontrar em Mateus 5 a 7 momentos relativos a esse sermão. O sermão que começou quando Jesus, eu falo isso na abertura, retratando as palavras de Mateus, quando dizia desse momento, porque Jesus, vendo aquela multidão, subiu ao monte e começou então a fazer a sua pregação. Vejam vocês que nesse sermão das bem-aventuranças, ele ia explicando às pessoas certas virtudes, porque essas virtudes vão ser abençoadas. Explicando e fazendo com que as pessoas conhecessem a possibilidade de chegarem ao reino de Deus. Quer dizer, ao invés de concentrar na sabedoria e na força humana, Jesus abençoou aqueles que sofrem. São aqueles que são desprezados por amor a Deus. Quantos nós conhecemos que, às vezes, por exaltar o nome de Jesus em alguma reunião, em algum encontro, as pessoas deixam de lado? Porque normalmente eles acham que os bens materiais são mais importantes do que viver os momentos com Cristo, viver os momentos com Deus. Nós que somos seguidores de Jesus, além de sermos abençoados por acreditarmos em suas palavras, temos também a oportunidade de disseminar, de espalhar, de divulgar as palavras de Cristo. Isso é uma bênção, gente, a propagação da palavra. Olha, um exemplo muito bem citado pelo mestre. O sal dá sabor à comida. A lâmpada, chamou de candeeiro na época, ilumina a casa. Os crentes devem abençoar as pessoas à sua volta, distribuindo o seu saber. Isso é importante. Não se envergonhe de mostrar às pessoas que você conhece um pouco do caminho que pode lhe levar à salvação. Pois os mandamentos de Deus são muito mais que regras, são auxílios, são momentos que o seu coração pode aproveitar. E como você pode aproveitar? Agindo, fazendo com que odiar o irmão seja tão errado quanto matar o irmão, cobiçar a esposa do próximo. Enfim, tudo isso é triste demais e é pecaminoso. Nós vivemos num momento em que temos que ter o coração com disposição para se purificar. Os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais alto. E esse padrão começa no coração e se reflete em suas ações. Devem amar os inimigos, perdoar ao invés de buscar a vingança e serem sempre honestos, sem necessidade de fazer juramentos. No Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus e não por querer a admiração de outras pessoas. Por isso, quem ama a Deus deve ser discreto quando ora. Faz esmola, jejua, fica pregoando isso. Faça! Não é verdade? O mais importante é que você tenha em mente essas palavras e afaste de si o que chamamos de tentação. Fazendo isso, a sua prontidão no auxílio dos verdadeiros soldados de Cristo serão relevadas. Amigos, agradecendo o carinho desse encontro, eu faço o convite mais uma vez. Vamos se inscrever no canal, dar um like, ajudar a divulgar, porque assim nós vamos manter
esse canal no ar e propagando cada vez mais as palavras de Jesus. Essas merecem ser fortalecidas, porque sem a palavra jamais conseguiremos fortalecer a nossa alma em busca do reino de Deus. Fiquem com Deus, porque com Ele eu também vou.